hoje, já número legal, dia 10 de abril de 2021. Acolho a todos acadêmicos e acadêmicas filhos com muito afeto e vamos iniciar os nossos trabalhos da sessão de hoje com a leitura da ata da sessão anterior pelo nosso segundo secretário, professor Dilson Lages. O nosso primeiro secretário, professor Fonseca, não vai poder participar da sessão de hoje porque na madrugada deste sábado morreu uma cunhada dele, vítima da Covid também. Cunhada dele, cunhada também do confrade Itamar. Então, o professor Fonseca está lá com a esposa e a família para receber o corpo da cunhada que vem de Fortaleza, onde faleceu agora pela manhã. Mas ele deixou a ata pronta e a leitura será feita a partir de agora pelo acadêmico Dilson Lages, nosso segundo secretário. A seguir, a professora Fides Angélica, da leitura e aprovação da ata, fará a leitura da difusão das efemérides. Bom dia, professor Dilson. Microfone fechado, Dilson. Abriu. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores acadêmicos. Ata sumária da Assembleia Geral da Academia Piauiense de Letras, do dia 20 de março de 2021. Sob presidência de Zósimo Tavares Mendes. Primeiro secretário e redator, Antônio Fonseca dos Santos Neto. Início, 10 horas e 8 minutos. Local, sala virtual no Google Meet. Presenças: Felipe Mendes de Oliveira, Fides Angélica de Castro Veloso Mendes Omate, Jonatas de Barros Nunes, José Elmar de Melo Carvalho, José Itamar Abreu Costa, Nelson Nery Costa, Nildomar da Silveira Soares, Pedro da Silva Ribeiro, de Brasília, e Plínio da Silva Macedo. Aprovada a ata da sessão anterior, à unanimidade. Em sua breve comunicação de abertura da Assembleia, o presidente pede ainda maior atenção aos usuários do grupo de WhatsApp, pelo qual conversam no dia a dia, para se evitar equívocos, tais o ocorrido na semana que finda, de que o médico Carlos Nery Costa estaria doente, o que felizmente não tinha fundamento. Bom fundamento tinha o fato de que o notável médico brilhara em entrevista recente ao Jornal Nacional. O presidente informa que a posse do novo acadêmico Luiz Ayrton Santos Júnior ocorrerá no dia 13 de abril chegante. Cumprimenta o acadêmico Nelson pelo lançamento, em evento no Conselho Estadual de Cultura, do livro A Vida e a Vida de Beethoven Brandão, dentro do programa de live Formação de Plateia Cultural. Livro que é o volume 60 da coleção Século XXI da APL. Sem prévia pauta e com inscrições, manifestam-se os acadêmicos Pedro Ribeiro, que diz porque não veio a algumas reuniões, sugestionado por uma alusão a Felipe como uma espécie de Frané do Vale do Fidalgo, diz que o seu é o Vale do Engano. Sou beiradeiro do Vale do Engano, nascido nesses lugares, não me envergonho. Lamenta fato noticiado de que uma bisneta de Monteiro Lobato vai corrigir o bisavô em nova edição da obra As Aventuras de Pedrinho. Jonatas refere-se aos 100 anos do jornal Folha de São Paulo, aludindo ao artigo que escreveu e publicou sobre o assunto hoje no grupo da APL. A propósito da pandemia, acentua que é tudo muito grave, que tem parentes com Covid. Elmar conta que no dia 17, acordou cedo e se lembrou de um amigo, colega de geração em Parnaíba, e logo depois recebeu a notícia de que o próprio partira desta vida. Antônio Jorge de Carvalho, abatido pela Covid, ainda que não estivesse contaminado, propôs voto de pesar acadêmico à sua família, lembrando da proposta marcante dele. Itamar diz que seu entendimento de que o transporte público é um dos perigosos fatores de não isolamento na pandemia. Agradece por sua participação no Chá das 5. Fonseca dá notícia do falecimento por Covid de um cidadão muito respeitado na vida teresinense, Abraão Gama, morador antigo à rua Rui Barbosa, Norte, com sua família por décadas, fazendo suco de frutas caseiro.
Chama também a atenção para a origem dele, São João dos Patos, Maranhão, de igual modo o município de nascimento de duas outras figuras destacadas em Teresina, Cornélio Evangelista e seu apreciado pão de queijo, e Augusto Ferro, criador do mais tradicional picolé da capital, o Amazonas. Felipe Mendes informa que sua ausência recente a este recinto deveu-se a um passeio que fez conhecendo as cachoeiras do Piauí, e também diz que seu novo livro está em vias de lançamento, inclusive na forma e-book. Plínio observa e chama a atenção para a gravidade da situação do país pandêmico, os quase 300 mil mortos e a vacinação lenta. Nota que o isolamento social e o uso de máscara é falho. Informa que sua filha Marina Barguil Macedo, médica com atuação em São Paulo, foi premiada, ela e sua equipe de estudos e pesquisas, por seu trabalho científico. Também informou a casa sobre o silêncio do professor da UFP, Cláudio Moreira Rego, do curso de odontologia. Propôs voto de pesar. Nildomar informa aos colegas que avança na escrita de suas memórias e que publicará em livro com o título Retalhos de Memória. Por fim, a acadêmica Fides faz informes de sua atuação indormida junto à Secretaria-Geral, notadamente os cuidados relacionados com as condições de funcionalidade da sede acadêmica. Agora a cozinha está em melhores condições. O presidente submeteu a proposta de votos de pesar à família de Jorge e Cláudio, acatadas à unanimidade. Sessão com trabalhos encerrado às 11h06, e deles, professor Fonseca, fiz este relato. Oswaldo Tavares Mendes, presidente, Antônio Fonseca dos Santos Neto, primeiro secretário. Era esta a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida pelo professor Dilson Lages. Não, presidente, não, primeiro secretário e segundo secretário, só uma pequena correção. Onde se lê, onde tem que o artigo, a publicação científica do grupo com a participação da Marina Barguil Macedo, onde se tem premiação, leia-se, foi publicado no JAMA, que é o Journal Medical Association, é um dos periódicos de maior científico na área de medicina mais renomado do mundo, com fator de impacto 45,54. Portanto, em vez de ser premiação, seria publicação numa publicação científica de altíssimo fator de impacto. Obrigado. Professor Plínio, por gentileza, mande pelo grupo de WhatsApp mesmo, ou e-mail, direitinho essa referência, o nome da publicação e também o título do trabalho, para que fique mais completa a informação. Mais alguma observação? Obrigado. Então, coloco a ata em discussão. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão anterior, agradeço ao professor Dilson Lages pela leitura e passo a palavra à nossa secretária-geral, professora Fides Angélica, para fazer a leitura do pregão das efemérides. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Nas efemérides acadêmicas encontram-se os 119 anos de nascimento de Benedito Martins Napoleão, os 146 anos de Heitor Castelo Branco, 116 de Hermínio de Moraes Brito Conde, 189 de José Manuel de Freitas e 129 de Licurgo José Henrique de Paiva. Os 25 anos da posse de Alcenor Rodrigues Candeira Filho e 14 de José Ribamar Garcia. Os 28 anos do silêncio de Cláudio Pacheco Brasil e 11 de João Gabriel Batista. Estas as efemérides a serem colocadas nesta sessão. Muito obrigado, professora Fides, pela leitura do pregão das efemérides, que foi redigido pelo nosso primeiro secretário, professor Fonseca. Eu passo aqui aos informes da academia, aos demais confrades. Como a professora Fides já antecipou, na próxima terça-feira teremos a posse do Dr. Luiz Ayrton, na cadeira 16 da nossa APL. A posse será
naturalmente, pelo formato virtual. Os convites já estão sendo distribuídos, já a partir do começo dessa semana, agora, e será às 18 horas. O discurso de recepção será feito pelo nosso confrade Nelson Neri, e, como lembrou a professora Fides, os acadêmicos deverão estar devidamente paramentados com as nossas vestes acadêmicas, porque trata-se de uma sessão solene. E nós vamos usar as vestes acadêmicas nas sessões solenes, sempre nas sessões solenes. A professora Fides, eu acho até que vai editar futuramente uma pequena instrução para nós sobre o uso das vestes acadêmicas. Nós estamos ainda nessa fase de transição e também em formato virtual, mas seguramente vamos ter uma disciplina, né, um regulamento sobre o uso das vestes acadêmicas. Então, outra informação que eu trago é que no próximo sábado teremos a eleição para a escolha do ocupante da cadeira 20, que era ocupada pelo padre Raimundo José. Temos 5 candidatos inscritos, e eu peço quem ainda não votou, quem tem o seu voto para cada um, quanto antes, para evitarmos a aglomeração, por mínima que seja, na eleição de sábado. Muitos votos já chegaram, e nós queremos que a eleição se faça da melhor maneira possível e com transparência. Então, nós vamos ter também aqui, hoje, naturalmente, daqui a pouco, nas falas, uma sessão que será quase um obituário. Tantas foram as perdas que tivemos nos últimos dias para a Covid, principalmente. Mas, a partir de agora, daqui a pouco faço os registros que eu tenho aqui, esperar os acadêmicos que façam também os seus. Nós vamos ter, a partir de agora, a inscrição para as falas. Hoje o tema é livre, mas o tempo é limitado, como sempre, aos 3 minutos. Aqui eu já vou avisar quando chegar a 2 minutos e meio do encerramento do tempo. Professor Elmar, quem mais se inscreve? Tamar, Itamar, quem mais? Gilson. Fides. Fides, Angélica. quem mais? Eu sou Jonatas, já levantou a mão. Jonatas também. Jonatas. Plínio, por gentileza. Plínio. Plínio, por gentileza. Plínio também. Tá bom. Quem Felipe, quiser mais, se inscreve aí. Otton. Otton também? Também. Quem Estou aqui lhe assessorando. Daqui a pouco para se inscrever. Muito obrigado. Porque enquanto eu estou aqui anotando, eu não vejo quem assinou lá, às vezes. Muito obrigado, doutor Itamar. Então, eu começo passando a palavra pela ordem do decanato ao professor Jonatas. 3 minutos, professor. Bom dia. Bom dia, colegas acadêmicos. Eu tomei, acho que há já algum tempo, uma decisão de como eu frequento, embora que de forma virtual, a Academia Luso-Brasileira de Letras. Agora mesmo, na próxima semana, nós vamos ter reunião, e já mandaram o roteiro da próxima reunião. E como me parece que já é a 5ª reunião da qual eu participo, embora sem ter tomado posse em virtude da pandemia, né? Eu e mais outro, o neoacadêmico Luiz Poeta, né, lá do Rio de Janeiro, carioca. Pois bem, o que eu tenho notado e até estranhado também, de certa forma, é o roteiro da solenidade, das reuniões lá. A próxima reunião, por exemplo, eles mandam um roteiro para a gente sobre
um acadêmico é escolhido lá para, durante alguns minutos, 20, 30 minutos, ele expõe um tema do ponto de vista literário, e, em seguida, abre-se um debate sobre isso. Isso é a primeira parte da reunião. Depois tem uma segunda parte, que é comunicações gerais, comunicações diversas, assuntos diversos, coisa toda. A reunião, como é só uma vez por mês, leva no mínimo 2 horas. É só uma vez por mês. Então, agora mesmo, por exemplo, na próxima semana, o assunto é interessante. Quer dizer, o assunto é Machado de Assis, mostrando quem é Machado de Assis do ponto de vista do mundo das letras. A contribuição dele, ressaltando isso, ressaltando aquilo, os Pauliva, a contribuição dele, a repercussão das obras dele, entendeu? Então, eu sempre tenho procurado, no sentido de que essa academia aqui, a nossa querida Academia Piauiense de Letras, possa, com o tempo, uma academia centenária, possa também ir se aprimorando, né? Não sei bem como, isso aí tudo é assunto para diálogo, para conversa, entendeu? Mas o que eu tem me chamado a atenção é essa especificidade obrigatória no curso de cada reunião à vida. A última reunião à vida, por exemplo, essa eu fiquei mais surpreso ainda. O assunto não tem assim, até o nome. Vamos concluir, professor, vamos concluir. Então, essa última reunião, por exemplo, era uma comparação entre como os escritores portugueses do século XIX viam a miscigenação racial e a repercussão nos escritores brasileiros. Achei isso. Aí vai uma pessoa, fala, entendeu? Então, é isso que eu queria comentar aqui sobre, deixar esse assunto aqui para diálogo, para discussão nossa. Obrigado. Obrigado, professor Jonatas, pela sua participação, pela sugestão que traz, e eu espero que a academia oportunamente reflita sobre essa proposição. Eu passo a palavra, então, agora. Eu consulto o decanato, se ainda tem alguém entre o decanato e querendo falar. Decanato que eu falo é o professor Pedro da Silva Ribeiro, o professor Nidomar, antes de passar para a Jovem Guarda. Então, se quiserem, se manifestem daqui a pouco. Eu sou mais antiga do que o acadêmico Nidomar. Não, professora, mas depois do decanato, as mulheres. Então, a senhora, por gentileza. Eu acho que há muito cavalheirismo em não querer colocar as mulheres como mais antigas. Bom, eu gostaria ia colocar outros assuntos, mas gostaria de aproveitar essa manifestação do acadêmico Jonatas, que foi muito interessante, e sugerir que sempre nós tenhamos, já que nós, no caso deles, se reúnem mensalmente, nós nos reunimos semanalmente. Então, que realmente haja, de vez em quando, um assunto, assim, geralmente rápido, no máximo em 10 minutos, de algum tema referente aos nossos autores. Eu acho interessante que coloquemos o trabalho no âmbito do alcance da nossa academia, que é a Academia Piauiense, de autores piauienses. Gostei da sugestão e coloco como minha também. O outro assunto que eu gostaria de colocar é a necessidade do apoio da presidência dos colegas acadêmicos relativamente ao núcleo feminino.
Gostaria de já confirmar e ver a possibilidade de convocar uma reunião do núcleo agora para o mês de maio. Então, fica a minha sugestão e depois o presidente decide quando poderia ser, porque terá que ser virtual também, quando poderia ser esta reunião do núcleo acadêmico. Gostaria também de me solidarizar aplaudir o gesto do presidente de expedir nota pelo falecimento do ex-prefeito Firmino Filho. Foi realmente uma grande perda, porque o Brasil e o Piauí estão carentes de líderes políticos, principalmente aqueles que estão envolvidos no interesse coletivo. Então, fica aqui a minha manifestação, lamentando a perda do líder político, de alguém que se dedicou tantos anos ao serviço da comunidade teresinense. Muito obrigado, professora Fides, pela sua participação, pela sua fala, pela sua manifestação. E eu esqueci de avisar o professor Dilson que ele está secretariando a sessão de hoje. Então, pode ir tomando nota aí dos acontecimentos. Professor Dilson. Muito obrigado, professora Fides. Doutor Itamar. Eu gostaria de avisar o doutor, só um instante, Itamar, avisar o doutor Nildomar que a imagem dele aparece assim congelada. Eu não sei se está com problema na conexão da internet, e nem sei se ele se manifestou pedindo para falar. Zósimo, foi o Elmar antes de mim. Não, na realidade, esse Zósimo, eu não pedi para falar. Apenas quero fazer uma observação, um adendo feito pela doutora Fides. Ela não só é mais antiga do que eu, do que muito mais preparada. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, doutor Nildomar. Não apoiado. Elmar. Meus amigos, eu inicialmente agradeço a todos os colegas que me felicitaram por ocasião do meu aniversário, que terminou sendo um duplo aniversário pelo equívoco que todos nós cometemos antecipando, inclusive eu próprio. Quero também aqui comunicar que recentemente, inclusive com a participação, numa delas, do nosso confrade Dilson, houve duas importantes lives em Parnaíba. Uma sobre as 3 gerações contemporâneas literárias de Parnaíba. Eu fiz parte da geração 70, a chamada geração mimeógrafo, que lá em Parnaíba editou o jornal Inovação. Depois se sucederam uma outra geração que nós estamos chamando de fantasma, e a seguinte, a geração Piauí. Quero falar um pouco sobre isto. Pois, muito bem, recentemente, numa dessas lives, o rapaz que eu havia convidado para participar dessa reunião, um rapaz de muito valor, professor, e que foi o fundador, um dos fundadores e é o atual editor do jornal Piauí, se ausentou por timidez, um rapaz de muito valor, de muito serviço prestado, de uma geração mais nova do que eu, ele fez ou está fazendo 40 anos, mas tímido, retraído, mas de muito valor, muito serviço prestado. Editou já vários livros, revistas, fundou e é o editor do Piauí e já editou várias coletâneas, 3 delas muito importantes, de contos, de poemas e de crônicas. A de crônicas está em vias de finalização, de todas elas eu participei. O Piauí teve a qualidade da persistência, porque não morreu do mal do 3º número, como se diz jocosamente. Ele já tem vários anos, circula mensalmente
e ainda tem um site que ele dá suporte através da internet. Esse grupo, e principalmente sob a liderança do Cláudio Ciarline, que é o rapaz a que me refiro, ele tem lutado pelo coletivismo, pelo associativismo, e não pelo egoísmo, pela egolatria da adoração a si próprio. Isso eu exalto isto neles. E também uma outra peculiaridade desse grupo, desse jornal, é que eles não têm cantado como outros órgãos literários fazem. Vamos concluir, poeta. Vamos concluir, poeta. Os poetas federais e os poetas internacionais. Ele tem dado prioridade à nossa província, à nossa Parnaíba. De forma que, por tudo isso, concluindo, eu, então, digo que merece todo o nosso reconhecimento, todos os nossos elogios. E, por fim, dizer, caro presidente, que isso que o professor Jonatas falou já podia ter sido suprido com aquela minha proposta da oficina literária. Infelizmente, a oficina literária não está sendo usado como devia. E isto supre o que o confrade Jonatas falou. Obrigado. Obrigado, doutor Elmar. Então, passo a palavra ao doutor Itamar. Bom dia a todos. Fico feliz com a recuperação de Dona Terezinha, que eu sei quanto ela foi importante quando aqui cheguei. Já lhe contei, professor Jonatas, o amor que ela tinha por mim, por aquela assistência que eu dei ao seu esposo. Ótimo, colocar aqui, viu? Obrigado. Bom, aproveitando a pandemia, eu fui buscar na coleção centenária, aprender mais sobre a nossa literatura. Já estou lendo o 7º volume. Esplendoroso. Eu quero homenagear o Firmino, homenagear aquela criança do Rio de Janeiro, que aquele pai, todo pai é herói para seu filho. Aquela criança pediu, clamou, implorou, se humilhou para aquele pai, não me leve para aquela casa, não me entregue aqueles monstros. A criança vomitou, e o pai, insensível, possivelmente por viver no Rio de Janeiro, porque aqui, doutor Otto, doutora Fides, doutor Nildon Maia e tantos juristas, doutor Elmar, se aquele pai desvia aquele carro para qualquer local, uma psicóloga daria o diagnóstico em 5 a 10 minutos. Então, aquele pai é culpado tanto quanto a mãe e como aquele vereador, aquele monstro que fez aquele bárbaro crime. Quero parabenizar o Luiz Ayrton por ter escrito que o Firmino era igual a amor por Teresina. Quero retificar que a Eleusa é cunhada do Fonseca e cunhada da minha irmã, porque minha irmã é casada com a irmã da Dilce, a esposa do Fonseca. Então, Lucídio Freitas, olha o que ele escreve, doutora Fides, olha o quanto ele sensibiliza, o quanto ele era uma pessoa que está vivendo agora esse momento de dor. O sonho cresce paradoxalmente. Quanto maior é a dor, maior também é o sonho. E o augusto sonho que nos vem impelir para a vida a alma doente. Ninguém é forte no prazer. Ninguém, no meio-dia, quando a terra é ardente, é quando o homem peleja doidamente, na ânsia doida de ter o que não tem. O sonho aumenta quando a dor aumenta. Encarcera-me a inércia na bonança. Crescem-me as forças todas na tormenta. O mal fortaleceu todo o meu ser. Choro e enxugo meu pranto na esperança infinita e sensual de não morrer. É a realidade que ele escreveu em 1913 e que nós estamos vivendo agora em 2021. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Itamar, pela sua participação na sessão de hoje da ATL. Eu convido, então, o professor Dilson Lages para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu me associo a
ao pensamento do nobre confrade Elmar Carvalho acerca do extraordinário trabalho que vem sendo realizado pelo Piauí, que já tem aí mais de 150 edições. Não é fácil chegar a esse número de edições, mas, sobretudo, porque esse alternativo literário, que será com certeza citado na historiografia literária piauiense, tem oxigenado a vida cultural de Parnaíba, sob liderança, sobretudo, do jovem Cláudio Ciarline, e o resultado disso é um grande número de novos escritores em Parnaíba e região que tem uma relação muito próxima com o jornal e que por ele foram estimulados. Então, eu aqui me associo ao pensamento de Elmar Carvalho, ressaltando a importância sui generis desse alternativo para a vida cultural do Piauí. Mas eu queria aqui ressaltar que realizamos recentemente a 14ª edição do Círculo Literário Virtual de Entretextos, tendo um tema muito especial, leituras compartilhadas de Ribamar de José Castelo. Por que estou fazendo aqui a divulgação desse evento transcorrido? Porque este livro, Ribamar, é um livro muito precioso para o Piauí. Há 10 anos, esta obra de autoria de José Castelo ganhou o Prêmio Jabuti. Foi vencedor do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes prêmios da literatura de língua portuguesa. E esta obra, ao fazer os seus 10 anos, foi discutida no Círculo, porque é um livro que insere o Piauí no panorama da literatura nacional. O livro escrito por filho e netos de piauienses, uma das principais vozes da crítica literária das 2 últimas décadas no Brasil, traz como tema, é um livro de escrita fragmentária, obedecendo ao fluxo da memória, é um livro pós-moderno, muito agradável de ler, alicerçado, inclusive, no seu esteio, em muitos aforismas. Se na cegueira, muitos aforismos, se na cegueira o mundo se enegrece, é porque ele ainda se deixa ler. Estou aqui só citando um, que eu abri aqui aleatoriamente na página 150. Mas ele projeta uma visão sobre o Piauí, sobre Parnaíba, ao longo de toda a sua obra, e o nobre confrade Otton está aí com, creio que, o exemplar em mãos, e um livro que deve, portanto, ser lido por todos nós, por essa demonstração de amor e de divulgação do nosso estado e da cidade de Parnaíba, mas eu acredito que esse autor, José Castelo, será citado futuramente, ele, Paulo José Cunha, mesmo em não sendo piauienses, estarão presentes, filhos de piauienses, netos de piauienses, estarão presentes com certeza em estudos historiográficos do futuro, de quem se propuser a estudar literatura, a escrever sobre a literatura piauiense com isenção. Então, eram essas minhas palavras. Ribamar de José Castelo. Muito obrigado, professor Dilson, pela sua participação, pela sua fala. E eu passo a palavra agora ao professor Plínio da Silva Macedo. Depois eu queria a palavra, presidente, não puder. Presidente, eu reconheço que eu sou um dos mais novos e percebi que outros confrades se inscreveram também, como o confrade Otton e outros. Se quiser, eu posso ceder e ficar depois deles, reconhecendo que eu sou mais novo. E tá, por gentileza, faça a sua fala. Ok. Muito obrigado. Obrigado pela generosidade. Mais uma vez, bom dia, prezado presidente, prezados confrades e confreiras. Aqui eu estou vendo aqui a nossa confreira Fides, em nome de quem eu cumprimento todas as confreiras da nossa academia. Prezados confrades e confreiras, permitam-me compartilhar a nossa última publicação, o livro Medicina e Direito, não sei se conseguem ver aqui,
Medicina e Direito, não sei se dá para ver a capa. Publicado pela editora Quality, em Brasília. Nós somos coautores, eu e a Marina, minha filha, no 3º capítulo do livro. Essa edição é fruto de uma premiação nossa no 9º Congresso Brasileiro de Direito Médico. Os artigos foram premiados, 3. E o nosso capítulo do livro, como coautor, é Medicina, Bioética e Literatura, um vínculo atemporal. O 3º capítulo já tinha sido editado de forma digital, né? E agora saiu a edição, 1000 exemplares, eu recebi essa semana, né? Nos mandaram um exemplar para cada autor, eu e a Marina. E aí gostaria de compartilhar, tomar a liberdade de compartilhar com os confrades e confreiras. A minha pequena participação, 3 minutos também, é pela passagem, né, pelo 113 anos de nascimento de meu saudoso pai, Raul Antônio de Macedo. Foi o primeiro médico, filho de São Raimundo Nonato, formado na Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que dedicou 30 anos da sua vida, né, sem interesses financeiros, sacrificando a sua própria saúde e a sua família, a dedicar a salvar vidas, ou seja, essa missão honrosa de salvar vidas. E 27 de março foi, então, 113 anos de nascimento dele. E, por último, também compartilhar com a criação da Academia Piauiense de Odontologia, foi criada, fundada em 6 de abril de 2000, ou seja, 21 anos, onde eu sou não só membro fundador, mas também diretor científico, e tomo aqui a liberdade também de compartilhar com essa passagem comemorativa. Obrigado pela generosidade em me ouvir. Grande abraço, saúde e paz. Obrigado, professor Plínio. Muito obrigado, professor Plínio. Passo a palavra, com muito prazer, ao nosso querido doutor Otton, que vem das lonjuras de Paraguai. Com muita honra. Muito bom dia. Peço permissão aos acadêmicos para cumprimentá-los, a todos, na pessoa da professora e acadêmica Fides Angélica Omati. Presidente, vou ser rápido aqui por conta do tempo. Em primeiro lugar, gostaria de louvar a iniciativa da nossa academia pelas realizações das 2 sessões comemorativas, a primeira da Universidade Federal do Piauí e a última dos 90 anos da Faculdade de Direito do Piauí. Depois, eu me associo à ideia lançada aí pelo acadêmico Jonatas, que tem também uma ideia anterior do Elmar, para que cultivemos o debate literário aqui, não só o literário, mas pode ser também o historiográfico, a ideia de ter um tema para a sessão. Eu não diria todas do mês, ficaria uma, e acrescento aqui mais uma ideia, que ficaria uma no mês, para generalidades, mas que as 3, ideia minha, como falou o Jonatas, a gente pode trabalhar isso. A professora Fides também se associou à ideia, então creio que a gente pode evoluir nisso aí. Depois, eu gostaria de dizer que, a 5 de abril último, fiz 20 anos de posse na Academia Piauiense de Letras. Portanto, aqui hoje, nesta sessão, já me vejo aqui como o 5º mais antigo. Creio que a professora Fides seja a mais antiga, do ponto de vista da posse. Depois o Jonatas, Nildomar, eu não sei entre os dois aí qual é o mais antigo, se Jonatas ou Nildomar, e depois o Pedro Ribeiro e Otton, né? Então, e ainda, presidente, eu gostaria de me referir, me associar aos que já o fizeram, pela nossa academia, já através de nota, enviou nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito Firmino Filho. Realmente uma perda grande para a nossa capital, porque inequívoco o amor do prefeito, do administrador, pela cidade, né?
na administração do prefeito Firmino Filho, eu fui contemplado com a medalha Conselheiro Saraiva. De minha parte, como cidadão, reconheço a grande figura de homem público que foi o prefeito. Esteve em algumas sessões aí presente da nossa academia, foi parceiro da nossa academia do ponto de vista de ajuda financeira, como todos fizeram, mas ele deu continuidade também, demonstração de boa vontade, uma perda realmente muito grande para a nossa Terezinha, né? Creio que todas as instituições reconhecem isso, e as pessoas, os cidadãos em geral, né? Então, já manifestamos já fizemos a nossa manifestação ao parente, nosso confrade, Idomar Silveira. Então, são estas as minhas palavras, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Otton. Eu passo a palavra ao doutor Nelson Neri e digo que as inscrições continuam abertas. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Só sinalizar. Obrigado, presidente. Doutor Nelson, bom dia. Saudando aqui o nosso presidente, os acadêmicos, o FIDES também. Lamentar, em primeiro lugar, evidentemente, o falecimento do Firmino, meu amigo, meu contemporâneo também, me ajudou muito pessoalmente, especialmente a academia na minha gestão, que a gente conseguiu que a Fundação Monsenhor Chaves, mas por iniciativa do Firmino, passasse pelo menos R$60 mil por ano, então foram 6 anos de mandato, algo em torno de R$360 mil foram passados à academia, e sem dúvida uma contribuição importante para esse plano editorial que foi feito então. Uma segunda questão, presidente, desculpa ter entrado um pouco mais tarde, porque eu estava concluindo o discurso de recepção do Dr. Luiz Ayrton, né? Mas concluí, graças a Deus, agora, falta só as últimas lapidadas, e queria só mencionar também, porque eu acho que é um tema caro da academia, uma iniciativa do Conselho Estadual de Cultura, feita esse ano num concurso de artes visuais chamado Um Rosto para Mandu Ladino. Então, houve 29 concorrentes, pintores do naipe do Osmi, do Josafá, da Dora Parente, do Jabu, do Nonato, realmente do Rogério Albino, quer dizer, os principais artistas plásticos do Piauí praticamente contribuíram e participaram. O Conselho Estadual de Cultura concedeu, foi muito disputado, eram 9 jurados, né? Inclusive o Luiz Ayrton foi jurado, representando a Brigada Mandu Ladino, o Anfriso Castelo Branco pela sua obra, o doutor Leandro para uma obra de quadrinho também sobre Mandu Ladino, a Índia também, a Iritã, que era representante de arte, nem sejam artistas plásticos, professores da universidade, foi muito disputado, na verdade ninguém ganhou claramente, foram dos 9 votos, 2 tiveram 2 votos e 5 tiveram 1 voto. Então tiveram que fazer o segundo turno para ter um primeiro, um segundo e terceiro. O Conselho distribuiu R$4 mil de prêmio para o primeiro, o segundo lugar ganhou R$2 mil e o terceiro ganhou R$1.000. E todos os participantes ganharam R$500. Todo esse acervo, já como no concurso anterior, Esperança Garcia, mas tinham 12 concorrentes, vai fazer parte do que a gente está chamando de Pinacoteca da Zona Sul. O Centro Cultural da Vermelha, do Conselho Estadual de Cultura, provavelmente é o único centro cultural da Zona Sul da cidade. A maior parte da cidade mais populosa nossa, aqui na Zona Sul, tem apenas um centro cultural. Então, esse acervo vai ficar. Nós estamos organizando também uma revista, uma publicação com todos os quadros que participaram, e era isso. Eu queria comunicar isso porque eu sei que é do interesse da historiografia, da identidade cultural e dos resgates dos oprimidos pela nossa academia. E que você vai conduzindo sempre muito bem, presidente. Era isso que eu tinha a dizer. E obrigado pela atenção também. Obrigado, doutor Nelson, pela participação. Eu consulto aos que ainda não falaram se alguém pretende se pronunciar. Eu falei, mas pediria apenas um rápido à parte. Se não aparecer nenhum outro inscrito aí, tudo bem, doutor Marcos. Vamos aqui aguardar aqui os... Doutor Felipe Mendes, por gentileza. Bom dia, presidente, amigos, amiga, confrades e confreiras.
apenas para me alegrar, me acompanhar, vendo e ouvindo a todos, nesse tempo de muita preocupação com a pandemia, e lembrar que estou ansioso para ler a experiência de cada um, que já está escrita e entregue à academia, para que nós possamos aprender com cada um a experiência do outro e assim passarmos melhor por esta fase. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Felipe. Doutor Moisés, você já articulou que queria falar? Não, apenas para cumprimentar todos os confrades e a caríssima confreira Fides, desejar a todos um bom final de semana. Muito obrigado, doutor Moisés. Mesmo sem se pronunciar, sua presença já é um discurso eloquente em nossa sessão. Doutor Elmar, por gentileza. Aqui eu tinha até apresentado a sugestão ao nosso ex-presidente Nelson Neri, e eu não sei, ele vê aí se é interessante essa sugestão. É que essas pinturas, esses quadros, esses desenhos, esses trabalhos plásticos, sejam transformados num álbum. Num álbum porque tanto no formato virtual como no formato impresso. E aí era possível que conseguissem extrair pequenos textos para servirem como espécie de legendas ou notas a esses quadros na finalidade mesmo de exaltação ao grande líder indígena Mandu Ladino. Fica aí a sugestão para o nosso presidente do Conselho de Cultura, Nelson Neri. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Elmar, pela sua volta, pela sua participação. Bem, Queria um minuto só. No encerramento da sessão, eu quero trazer aqui algumas comunicações. A primeira é que a nossa academia se solidariza com o confrade Fonseca Neto pela perda da cunhada dele, que faleceu hoje de madrugada. A Valneide, Itamar, qual é o nome dela, Itamar? Gentileza. Cunhada de vocês. É a cunhada da minha irmã, é a esposa do Zé Rico. Rapaz, esqueci agora o nome dela. Eleusa. A Eleusa era a esposa do Zé Rego, que era lá de Oeiras, uma pessoa muito, muito dedicada e que teve Covid. Na realidade, a minha irmã é casada com Paulo Regis, que é irmão da Eleusa. Tá, muito obrigado, então, doutor Itamar. Então, a nossa solidariedade ao professor Fonseca pela perda da cunhada dele, a Eleusa, hoje em Fortaleza, vítima de Covid. Vamos nos solidarizar também com o nosso confrade Wilson Brandão, que perdeu também uma pessoa querida dele lá em Pedro II, a Valneide, que trabalha com ele. Então, nossa solidariedade também ao acadêmico Wilson e à Betinha, a esposa dele. Também perdemos uma pessoa muito cara à nossa academia e a muitos de nós, que foi esta semana, pela Covid também, que foi o professor e ex-vereador Carlos Lobo. E vamos também apresentar nossa solidariedade à família. E eu queria também ainda, nesse obituário, incluir o nosso professor Alfredo Bose, que morreu em São Paulo aos 84 anos, também vítima da Covid. É uma pessoa muito conhecida, pelo menos nos textos do professor Dilson, meu, Otton e outros que Elmar, que se interessam pela teoria literária e pela história da literatura. Faleceu em São Paulo na última quarta-feira. E eu queria cumprimentar o professor Pedro da Silva Ribeiro pela presença dele em nosso chá das 5 na quinta-feira passada. Foi um delicioso chá, com as suas memórias e na verdade, uma introdução à sua obra Vento Geral, quando a gente achou que já ia
entrar no assunto, o programa acabou. Mas ficou aí o tema para um futuro encontro nosso, um futuro chá das 5. Em relação à proposta do professor Jonatas fez aqui na academia, e que ele vem insistindo com muita frequência, eu quero dizer também que é uma preocupação nossa, professor, inclusive já estamos aos poucos chegando a esse estágio, através de uma sugestão do professor Felipe Mendes, nosso colega acadêmico, já instituímos a questão de um tema para a reunião. Tem o tema livre, e vimos fazendo isso. E pretendemos implementar de forma mais enfática quando formos realizar as chamadas oficinas literárias, que eu já expliquei ao nosso Elmar, que estamos com um projeto no CIEC. Se esse projeto for aprovado, nós já vamos fazer as duas coisas. Vamos capitalizar a academia e vamos também fazer essa agenda com um tema central para cada reunião. Então, estamos só aguardando a apreciação e aprovação desse projeto para iniciarmos essas reuniões especificamente temáticas, professor Jonas, que é uma sugestão muito boa que o senhor traz, com outras que foram dadas aqui, de que, acho que foi o Otto, que a gente deixe um tema livre, é importante que a gente tenha uma reunião solta para a gente debater esses assuntos mais gerais que vimos fazendo até aqui. Então, nós temos essa preocupação. E queria também dizer ao professor poeta Elmar que convide o Cláudio e a Arline para participar da nossa reunião. Sempre tivemos nas reuniões presenciais convidados da academia, e nas sessões virtuais isso desapareceu, e é importante que tenha essas pessoas muito ligadas à cultura, embora não façam parte da academia, mas ligadas à cultura, à história, ao nosso Estado, que possam nos prestigiar com a sua presença. Então, doutor Itamar, eu acho que tinha pedido a palavra. Um minutinho. Bom, eu gostaria, então, de informar o Felipe que nós encontramos, Felipe, a nascente do Rio Longar. Eu documentei uma semana depois que você passou lá, está documentado, e depois eu vou lhe passar. Depois de 16 anos de busca, nós encontramos a nascente do Rio Longar, situada a 10 quilômetros de Alto Longar, e nós estamos montando para passar para cada acadêmico como é que nós chegamos lá, e foi através do Felipe, foi na frente o bandeirante que disse: Itamar, tem uma coisa diferente na nascente, tem um filete d'água. E nós encontramos, Felipe, documentando. Depois eu vou passar para cada um de vocês esse rio portentoso que chega lá na Barra do Longar, como ele nasce. Ele simplesmente, durante 16 anos, ele fugiu da minha procura, da minha insistência, mas agora nós encontramos. Eu vou passar para cada um de vocês dizer que nada está perdido. Basta a gente se preocupar e procurar. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, doutor Itamar. Permita-me só um adendo, na próxima, deixar registrado na casa o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Na terça-feira, volto a informar que na próxima terça-feira, às 18 horas, teremos a posse virtual do nosso acadêmico, doutor Luiz Ayrton, aqui na cadeira 16 da Academia Piauiense de Letras. E no próximo sábado teremos a eleição para a escolha do futuro ocupante da cadeira número 20. Por aqui declaro encerrada a sessão de hoje, agradecendo a presença de todos, desejando uma boa tarde e um bom final de semana. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro na terça-feira. Beleza, Calma, beleza. Presidente, mas o acadêmico Itamar, as nascentes do Rio Longar ficam a 10 quilômetros de Alto Longar, né? E levaram 16 anos para descobrir essa nascente. Então, deu mais de um ano para andar